Caros irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que mais uma vez convido a você e sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, 5 de setembro, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E temos a alegria de partilhar com você o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 6, versículo do 6 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Por isso, os que preferem ficar com o velho sistema se reúnem para planejar a morte de Jesus. Ele está destruindo as ideias de religião e sociedade que eles tinham. Então, o cerco armado pelos fariseus contra Jesus não o impediu de agir de acordo com a sua consciência. Ele desrespeitava a lei do repouso sabático, quando estava em jogo interesses maiores, como a preservação da vida humana. Esta é a questão de fundo do incidente ocorrido na sinagoga. A simples observação: havia ali um homem cuja mão direita estava seca, esconde uma situação dramática. Ou seja, trata-se sem dúvida de um trabalhador cuja mão era necessária para garantir o sustento da sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não conseguia fazer entender que o ser humano é muito mais importante para Deus do que todos os regulamentos, por mais que manifestasse no meio do povo prodígios e milagres. Os mestres da lei, os fariseus, apreciavam a lei de Deus apenas no que se relacionava com as regras de comportamento, de organização e disciplina do povo, mas não a tinha no coração, como um princípio de vida e libertação do ser humano. Ao contrário do que eles pregavam, Jesus fazia questão de anunciar que vieram para os pecadores, mostrando que o pecado nos desforma, o pecado nos afasta do convívio de Deus e também nos afasta das pessoas. Por isso, ele fazia questão de acolher a todos que estava marcado pelo estigma do erro, da culpa, e de que, de alguma forma, se sentia excluído do convívio daqueles que se consideravam puros e bons. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje também o propósito de Jesus é restaurar a vida de todos aqueles que se encontram em situação de exclusão. Por isso, a qualquer hora, em qualquer momento, mesmo quando todos nos apontam e nos acusam, Jesus está pronto para nos colocar no centro, nos tirando do meio da multidão. Ele nos olha com um olhar especial e percebe a nossa chaga. Ele sabe o que está nos desformando e quer que tenhamos consciência da nossa dificuldade. Por isso, nos manda estender a mão a fim de expor o nosso pecado para reconhecer que precisamos do perdão e do acolhimento. Caríssimos irmãos e irmãs, o olhar carinhoso de Jesus nos revigora e a sua palavra é para nós como uma promessa que se cumpre. Levanta-te e fica no meio. Estende a tua mão. Na medida em que obedecemos a sua palavra, também vão caindo por terra
os nossos complexos de inferioridade, o medo de revelar quem nós somos, os nossos defeitos, a nossa mão seca. Tudo então se torna mais natural e simples. E perdemos a inibição e, sobretudo, cheio de firmeza, enfrentamos todos os olhares ardilosos, pois eles estão ocultos pelo olhar misericordioso de Deus. Ninguém jamais, em nenhum momento, pode perder a chance de atender à ordem de Jesus, porque ele veio para curar a nossa mão seca, sem que ser, mesmo que seja em dia de sábado. Jesus nos cura, Jesus nos liberta, Jesus nos coloca no meio da multidão. Jesus nos coloca no convívio da sociedade, porque alcançamos a sua libertação. Caros irmãos, queridas irmãs, quando você comete um pecado grave, você se sente isolado? Você costuma reconhecer e confessar os seus pecados? Você tem coragem de expor seus defeitos diante das pessoas, pondo sobre o olhar da misericórdia divina? Para você, o que pode significar em dia de sábado? Reflita isso no dia de hoje. E peçamos ao Pai que as nossas contrariedades da vida jamais intimide e impeça o nosso seguir a Jesus, o nosso reconhecer desse olhar bondoso e misericordioso de Deus que é nosso Pai, para que possamos assim cumprir a nossa missão de filho de Deus, a nossa missão de propagador do seu reino. Assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre essa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.